Tá certo. Havendo número regimental, declaro aberta a 11ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento número 115 de 2015, com a finalidade de, no prazo de 180 dias, investigar o assassinato de jovens no Brasil. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública com os seguintes convidados: Dr. Orlando Zacconi Délia Filho, delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense. E Antônio Teixeira Lima Júnior, técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Antes de iniciarmos os trabalhos de presença dos convidados aqui na mesa, eu quero destacar que nós tivemos uma audiência muito produtiva na cidade de Boa Vista, na capital do estado de Roraima, com a participação de 9 convidados na mesa da Assembleia Legislativa, com a participação de um público de representantes de jovens e de pessoas que têm relação com a luta política desenvolvida em torno da questão dos direitos humanos, presença do Fórum Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, tanto na mesa quanto no plenário, e tivemos a oportunidade de analisar, com a presença também de autoridades religiosas, de analisar as circunstâncias específicas regionais daquele Estado, por exemplo, no que diz respeito, primeiro, ao crescimento. Não é o estado de Roraima um dos estados que mais se destacam, comparativamente com os demais, na questão da violência. No entanto, com os índices mais altos. No entanto, ele teve um crescimento nos últimos 10 anos acima da média nacional. E, no caso específico, isso é que interessou a CPI analisar no estado de Roraima. E as circunstâncias culturais próprias, já que lá não há uma maioria de população jovem negra, principalmente assassinada, mas sim de jovens indígenas. Então, as causas que levam a essa característica muito própria da juventude indígena, vinculando a violência naquele estado. Então, nós queremos agradecer à Assembleia Legislativa, ao presidente daquela Assembleia Legislativa, deputados estaduais que tiveram presentes, à governadora do Estado, que deu todas as condições para que nós realizássemos o nosso trabalho livremente naquela capital, aos senadores Telmário Mota e Ângela Portela, que estiveram solidariamente acompanhando todo o trabalho e que foram provocadores da nossa ida até aquela capital. E, sem dúvida nenhuma, o senador Lindbergh, que ficou até todo o final do trabalho lá, em Boa Vista. Nós tivemos a oportunidade de interagir com as perguntas e o debate e as perguntas do relator foram feitas a todos os que estavam presentes na abertura da audiência, de maneira que creio que ele terá condições de apresentar um relatório específico daquela audiência que vai contribuir muito para o conjunto das observações a respeito da realidade da violência no norte do Brasil, especialmente naquele estado. Peço à secretaria da mesa que imediatamente conduza e acomode à mesa os nossos convidados. Essa audiência pública temos apenas 2 hoje, teremos condição, portanto, de dar um tempo maior, se necessário, a cada um para a sua apresentação inicial.
Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/E-Cidadania e do Alô Senado, através do número 0800 61 22 11. Para organizar nossos trabalhos, informo que, após a exposição dos convidados, a palavra será concedida aos senadores e senadoras, com preferência para os autores do requerimento e o relator desta comissão. Como sugestão, vamos acertar o tempo de fala de cada um, quem fala primeiro também. Há alguma sugestão de ordem? Podíamos começar pelo IPEA, se não me engano, tem uma apresentação a ser feita. 15 minutos daria tempo, entre 15 e 20 minutos, não se preocupe, fique à vontade, se tocar o tempo, porque é automático a programação. Então, vou passar a palavra, portanto, inicialmente, ao senhor Antônio Teixeira de Lima, técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, IPEA, que falará sobre a situação de subnotificação, se não me engano. Sobre a violência. Sobre a violência e a notificação. Eu falo sobre a violência e o racismo como um dos elementos explicativos desse processo. Sobre a violência e o racismo como um dos elementos que explicam o crescimento dessa violência sobre a juventude. Isso. Boa noite a todos, a todas presentes. Eu sou Antônio, eu trabalho na Coordenação de Gênero e Raça do IPEA. E essa apresentação ela pretende se debruçar sobre a violência, do qual os assassinatos de jovens, que é tema dessa CPI, é uma das expressões, né, a partir do ângulo da questão racial no Brasil, né. Então, pretendo dar ênfase a isso. No início, a minha intervenção pode parecer um tanto principista, mas ela é essencial para a gente compreender em que medida podemos interpretar o crescimento da violência no Brasil como uma das expressões de racismo estrutural, né, na nossa sociedade. Então, pode passar. Então, um diagnóstico preliminar, né, da violência e suas representações clássicas no Brasil. Tá? O crime, né, que, em geral, é o que estudamos e avaliamos para dar expressão à violência, ela é apenas uma das formas de manifestação do fenômeno violento. Apenas uma delas. E considerá-la de forma isolada, a nosso ver, tende a nos conduzir, inúmeras vezes, a conclusões um tanto trágicas. Então, tendemos a representar a violência, ora, como conduta desviante, tendemos a representar essa violência como um problema de indivíduos e tendemos a representar a violência como uma violação de uma norma. Eu quero afastar essas representações para colocar a questão racial, né, como um dos fenômenos, um dos elementos essenciais para a gente compreender o que vem acontecendo no Brasil hoje. Então, no Brasil, a violência foi historicamente representada como uma espécie de desvio de um ponto ótimo, né, supondo-se a existência, em algum momento do nosso processo histórico, de uma espécie de grau zero de violência, né. E foi sob esse pano de fundo que se ergueu um dos mitos fundadores da sociedade brasileira, um dos elementos desse mito fundador, que é o mito da cordialidade. Então, o que é o mito da cordialidade na tradição clássica da sociologia brasileira, né? A representação do povo brasileiro como gente ordeira e pacífica, né? A escravidão como um encontro feliz entre as raças, o racismo como um problema dissolvido pela miscigenação ao longo do nosso processo histórico, né? O crime como uma espécie de desvio individual, resultado da malandragem e da vadiagem, que inclusive foram tipificados ao longo do século XX como crime, né? Um tipo penal criado especificamente para disciplinar o corpo negro na sociedade brasileira.
E esse mito, ele permitiu que a repressão ela fosse utilizada como uma espécie de forma de restituição dessa paz genuína, dessa normalidade perdida, né, resultado de um crime praticado por um indivíduo. Então, a repressão ela ganhou legitimidade como forma de resolução dos nossos conflitos, apoiada também nessas formas de representação, né? E essas formas de representação instituíram práticas, políticas públicas, elas construíram instituições públicas no Brasil, dentre elas o aparato policial, lá no século XIX. Tem uma pergunta sobre a qual essa CPI se debruça, que me parece instigante e que é o fio condutor para pensar a violência a partir da questão racial. Essa CPI se pergunta: o que tem tornado possível a violência letal de jovens, inclusive a policial, na escala em que ocorre no Brasil? Tem uma série de outras perguntas, mas me parece que essa que é abrangente o suficiente para a gente se debruçar sobre a violência, sobre as suas diversas formas de manifestação. Então, uma das primeiras questões que nós trazemos no IPEA como uma das interpretações sobre esse fenômeno é que a gente vive um momento, e isso está atravessado em todo o nosso processo histórico, que a questão social foi tratada como um problema de segurança pública. Tá? E ela, a nosso ver, está no cerne da produção em série de violência letal contra a juventude negra, contra os negros. O Estado Penal ele tem sido classicamente convocado para resolver a violência difundida, né, conjuntamente pelo sistema econômico, político e social, e a apresentação que eu elaborei vai se debruçar um pouco sobre essa série de violências e a gente vai poder vislumbrar de que modo o Estado brasileiro responde apenas através do Estado Penal como uma forma de resolver essa violência sistêmica. E, classicamente, a segurança pública ela foi um elemento central como forma de conter a violência difundida pelo conjunto do sistema econômico e político. Ela foi estruturada, sobretudo, para debelar aqueles que eram considerados inimigos internos. Então, se formos no cerne da Constituição, do aparato policial, do aparato repressor legislado no Brasil, lá no século XIX, a gente vai poder identificar que foi exatamente nos períodos em que se intensificaram as rebeliões de negros escravizados que surgiram as legislações mais repressivas, né, tanto na legislação imperial quanto em códigos de posturas municipais adotados em algumas cidades, e essa legislação ela foi construída para regular uma força de trabalho negra que estava paulatinamente conquistando liberdade e se aglutinando nos centros urbanos que então cresciam no século XIX. Tá? Então, essa política de segurança pública, que é um dispositivo colonial permanente ao longo da história brasileira, ela orienta a classificação dos sujeitos a serem eliminados e controlados, né, a partir de um suposto comportamento desviante. Né? A capoeira já foi considerada, por exemplo, um comportamento desviante, né? Só para a gente lembrar. Adota uma retórica estigmatizante e belicista que associa comunidades negras a um lugar de perigo e desordem, né? Metáfora racista de uma natureza que precisa ser civilizada. E aí é importante invocar essas representações para pensar algumas políticas de segurança pública que estão se consolidando, sobretudo em territórios negros, como territórios que precisam ser civilizados, uma natureza que precisa ser controlada, né? Civilizar esses territórios negros, né, significa instituir políticas e medidas de controle e de securitização da vida, né, que tem no corpo negro, e tem tido no corpo negro o seu alvo preferencial. Eu vou depois ilustrar com alguns exemplos concretos para a gente tornar isso mais palpável, além dos dados. Tá? O sistema penal que a gente tem hoje no Brasil, ele não abrange apenas o cárcere, e é importante dizer isso. Hoje, basicamente, as favelas são representadas como uma outra forma de encarceramento. Se a gente pensar, por exemplo, que alguns morros no Rio foram cercados, o que é aquilo senão uma nova forma de encarceramento? Tá?
E a gente tem o desenvolvimento de tecnologias inúmeras de controle e vigilância social que dão configuração a uma espécie de gestão policial da vida. A gente tem a proliferação de arquiteturas anti-indesejáveis. Aqui deve ter pessoas de inúmeras cidades e sabe que em algumas cidades começaram a surgir algumas formas arquitetônicas que impedem que a população de rua ocupe, por exemplo, algumas avenidas, prédios que instituíram sirenes em suas marquises. O próprio fenômeno do rolezinho e a repressão aos rolezinhos mostra um pouco dessas arquiteturas anti-indesejáveis que têm se proliferado como uma outra forma de segurança pública, né? Às vezes sustentada pelo poder público, às vezes sustentada apenas pela esfera privada, né? Essa forma de gestão policial da vida tem se tornado a tônica da segurança pública nos grandes centros urbanos, né? Enfim. Leis municipais têm sido constituídas ao longo dos últimos anos. Tem uma lei municipal no Rio de Janeiro que chegou a proibir o uso de bonés, porque os lojistas nas ruas do Rio de Janeiro estavam reivindicando que os bonés estavam sendo utilizados pelas pessoas para inibir a identificação pelas câmeras. Ou seja, nós estamos falando de dispositivos legais instituídos em diversas cidades brasileiras que reproduzem estereótipos, assim como a legislação imperial escravista fez com inúmeros outros corpos negros. Aqui em Brasília a gente tem o kit peba, que é famoso, que é o boné, o bermudão e a camiseta. O kit peba é utilizado comumente na abordagem policial como uma forma de escolher quem são e quem não são os suspeitos. Nós estamos falando de dispositivos e práticas institucionalizadas, né, que configuram essa gestão policial da vida, a gestão e o controle policial da totalidade da vida de uma parte da população, não toda ela. E a população negra é o cliente preferencial. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que a gente vive sob a égide da manipulação do medo, né, como catalisador desses dispositivos de controle social. E aí disso participa, sobretudo, a mídia, né, com a sua retórica bélica, com a retórica da conquista dos territórios pelo aparato policial, que dá legitimidade e sustentação a uma série de mortes legalmente consentidas, que o professor Orlando Zacconi depois vai se debruçar um pouco mais detidamente, né? E é esse medo como elemento catalisador do dispositivo de controle social que converte o afastamento desse elemento selvagem, identificado clássica e historicamente no Brasil, no corpo negro, como um princípio ordenador de toda a sociedade brasileira e, sobretudo, das políticas de segurança pública. Porém, os dados recentes têm nos oferecido contrapontos a esse mito, né, de uma agente ordeira e pacífica. E aí eu estou trazendo alguns dados que já são conhecidos pelo público em geral, mas que ajudam a gente a tornar mais concreto esse debate mais principiológico que eu trouxe logo no início da minha intervenção. Então, a gente tem uma evolução do número de crimes violentos, letais, intencionais, de forma consistente ao longo dos últimos anos. Apenas entre 2009 e 2013 saltou de 44.518 para 53.646. Esse dado aí diz respeito a ocorrências policiais. Logo abaixo, na tabela, a gente vê as mortes por agressão que contabiliza as vítimas, né? E as vítimas, óbvio, o número aparece um pouco maior do que o número de crimes violentos letais institucionais. Isso tem como fonte o Cinesp, né? São informações públicas, e, bom, que confirma a evolução da letalidade, né? E a gente vai ver depois alguns elementos que a gente precisa elucidar para tentar compreender, né, de que forma e quais são os mecanismos que permitem que isso venha acontecendo. Pode passar. Tá. Nacionalmente, esse número elevado de crimes violentos, ela tem algumas diferenças que precisam ser elucidadas, relevantes. Então, os estados do Norte e do Nordeste têm apresentado, do ponto de vista relativo, taxas superiores de homicídio por 100 mil habitantes. Então, Alagoas, que aparece no topo desse processo, com altíssimas taxas. Roraima tem uma altíssima taxa, embora não tenha as mais altas taxas de homicídio calculada por 100 mil habitantes, ela teve uma variação de 46%, né? Ou seja,
Nós temos alguns estados que têm uma taxa baixa, mas uma explosão, um crescimento absurdo de violência letal, né? Estados como Bahia, Ceará, Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, aparecem com grande destaque no número, na distribuição estadual dessa violência letal, né, intencional. Pode passar. Tá. Em resumo... Presidente, só questão de ordem, só para... Esse caso de Roraima foi de 2012 a 2013 ou 2012 a 2014? Isso. Só em um ano, foi? Em um ano, 46%. Então, em resumo, são assassinadas no país, em média, 53 mil pessoas por ano, 9 mil cometem suicídio, 10 mil são vitimadas de forma violenta por causa indefinida pelo Estado. Tá? A mortalidade violenta ela vem se agravando nas últimas décadas e as taxas de homicídio elas estão se concentrando cada vez mais nos mais novos entre os jovens de 25 a 29 anos. De 15 a 29 anos. Né? Então, em 1980, por exemplo, só para ilustrar essa tendência à concentração dos homicídios nos mais novos entre os jovens, né? Em 1980, a taxa máxima de homicídios era de 27,7, né, por 100 mil habitantes, com pico aos 25 anos de idade. Era aos 25 anos de idade que a gente tinha essa taxa. Né? Em 2010, a taxa máxima de homicídios saltou para 70,6, né, por 100 mil habitantes, com seu pico aos 21 anos de idade. Então, a taxa máxima variou 154% em 20 anos. Pode passar. Então, a relação entre essa taxa e as armas de fogo. A taxa máxima de homicídios por arma de fogo era 14,4 por 100 mil habitantes em 80, com pico aos 25 anos de idade. Em 2010, essa taxa máxima de homicídios por arma de fogo era de 59,3 por 100 mil habitantes, com pico aos 20 anos de idade. O que significa dizer que somente considerando os homicídios por arma de fogo, nós tivemos, considerando a taxa máxima, né, 314,7% de aumento, tá? Com uma concentração maior, cada vez maior, nos mais novos, entre os jovens, de 15 a 29 anos. Pode passar. Então, mortes por agressão com esse uso de arma de fogo. A gente tem 71% das mortes por agressão praticadas no Brasil são oriundas do uso de arma de fogo. 29% sem arma de fogo. Vou passar rápido por causa do tempo. Pode passar. Tá? A gente tem uma seletividade sistêmica nesse fenômeno violento e nos homicídios como um dos fenômenos da violência. Então, aí a gente tem nesse quadro, nesse gráfico, o cálculo da taxa também por 100 mil habitantes. Se vocês podem observar que entre os negros a taxa é infinitamente maior, os negros são a coluna em azul e os não negros em vermelho. Basta olhar de imediato, em quase todos os estados, a taxa de homicídio de negros é infinitamente maior se comparadas com a de não negros. Pode passar. O mapa da violência 2014 revelou um pouco dessa seletividade sistêmica como uma das marcas do funcionamento da violência no Brasil. Né? Então, no período de 2002-2012, você teve uma queda da taxa de homicídios da população branca e incremento da vitimização da população negra. Então, se entre os brancos houve queda de 24,8% na taxa de vitimização, entre os negros o aumento foi de 38,7% no mesmo período supracitado. Como a taxa geral de homicídios não oscilou muito nesse mesmo período, passou de 28,9 para 29 por 100 mil, significa dizer que você teve uma intensificação do caráter seletivo, né, da taxa de vitimização no Brasil. E o caráter seletivo em que a questão racial aparece com destaque. Traduzindo isso em outros números, nesse mesmo período morreram 72% mais negros do que brancos. Pode passar. Mas veja, a gente tem um problema hoje no Brasil e o debate sobre diminuição da maioridade penal tem nos feito refletir sobre o equívoco que é discutir a situação da juventude no Brasil apenas a partir
do ângulo da segurança pública. Existem outras violências sistêmicas praticadas contra a população negra. É bem verdade que, nos últimos anos, os indicadores sociais melhoraram muito, em geral, para a população negra e para a população branca. Os dados mostram isso e não há o que se discutir. Porém, a desigualdade entre as raças, ela praticamente permaneceu intocada. E nós estamos tratando essas desigualdades raciais como uma das expressões de racismo e como expressão, portanto, de violência sistêmica. Então, vocês podem observar que, considerada a população por faixa etária, né, e dividida por faixa de salário mínimo, a gente tem, em quase todas as faixas, uma presença quase o dobro da presença de negros, né, nas faixas mais precarizadas da população brasileira, compreendidas elas por faixas de salário mínimo, se comparados com os brancos, né? Enfim, pode passar. Isso também ganha expressão, por exemplo, se a gente considerar as condições de moradia da população negra, né, se comparada com a população branca. Então, os indicadores para a população branca são sempre melhores quando comparados com a população negra, né, independente do lugar, do local de residência, se em região metropolitana, se em região urbana não metropolitana ou se em região rural. Em alguns casos, a gente tem mais do que o dobro da presença de negros nas condições mais precárias, né, se comparados com os brancos. Então, isso é uma desigualdade que diz respeito a elementos estruturais da sociedade brasileira que não foram debelados. Pode passar. A taxa de desocupação também expressa isso na população de 10 anos ou mais de idade, considerada por faixa etária. A população branca goza de melhores indicadores quando comparados com a população negra. Eu vou passar esses dados porque isso vai ficar disponível para a CPI, então a gente pode passar direto, né? Isso também se repete com relação ao rendimento médio mensal, a distribuição percentual da população ocupada, enfim. Então, só para tentar finalizar, né, infelizmente não vai dar para falar tudo, mas nas respostas a gente pode avançar sobre outros elementos que aparecem na apresentação. A gente tem continuidades históricas que precisam ser encaradas, né? Então, o direito penal no Brasil, que foi fundado não no crime, mas no criminoso, e o criminoso é um oponente racializado historicamente. Esse sistema penal não foi instituído para conter delitos, ao contrário do que está enraizado no senso comum, mas para perseguir indivíduos, tá? É nesse contexto que surgiu toda a legislação imperial que reprimiu que visou coibir a vadiagem, reprimir quilombos, instituir açoites em locais públicos, cadastrar capitães do mato, reprimir formas autônomas de produção do espaço pelos negros, né, tal como os quilombos, os terreiros, os cantos de trabalho, tá? O controle e a circulação dos negros e a permanência dos negros em locais públicos, o controle da atividade profissional exercida pelos negros na rua, o controle da diversão pública dos negros e as medidas higienistas que tiveram como seu principal cliente a população negra. Como não há mais tempo para falar, eu vou encerrar por aqui e, durante as próximas intervenções, nas perguntas, eu posso me debruçar sobre o resto da apresentação.